Pato Branco, no Paraná, e sou membro da diretoria da Sociedade Paranaense de Pediatria, em parceria com todos os outros colegas nossos aqui do Paraná. Muito prazer, então, que a gente vai ter hoje uma aula magnífica com a nossa presidente da Sociedade Paranaense, nossa dermatologista pediatra, doutora Kerstin Taniguchi Abashi. Essa aula é uma parceria e apoio com o Laboratório Leo Pharma, que com muita satisfação e honra a gente agradece desde já essa parceria, esse patrocínio, e faz parte dessas nossas aulas de ensino continuado da Sociedade Paranaense. A gente é uma sociedade aí em torno de 1.800 pediatras no Paraná, mais ou menos 1.300 pediatras ativos, e a gente faz parte, junto com a diretoria excelente desse grupo maravilhoso, que tem trazido bastante atualização para todos os médicos, né? E aqui nessa nossa aula de hoje, presente bastante colegas dermatologistas, principalmente dos 3 estados do Sul, aqui do Paraná, muita gente do Brasil inteiro. Então, muito bem-vindo a todos, em nome da Sociedade Paranaense de Pediatria. E a nossa aula de hoje vai ser dermatoses inflamatórias na infância. Como usar os corticoides e imunomoduladores tópicos. Quem vai nos apresentar, então, a doutora Kerstin Abage. Ela é pediatra e dermatologista, presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria e professora adjunta do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Paraná. Eu queria comunicar a todos, então, que podem fazer perguntas no chat. Nós vamos, ao final, responder essas perguntas dentro do possível. Pediria a todos que mutassem seu microfone e sua câmera, para não ter um pouco de atrapalho na aula. E a doutora Kerstin vai fazer alguns questionamentos que, se vocês tiverem respostas, podem colocar no chat, que eu vou contabilizar aqui e a gente vai interagindo com ela na aula. Doutora Kerstin, muito bem-vinda. Em nome da Sociedade Paranaense de Pediatria e a senhora como presidente, está com a palavra o tempo que a senhora quiser. Obrigada, Júlio. Obrigada pela excelente apresentação. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui assistindo e um agradecimento especial à Leo Pharma, que foi a indústria parceira dessa aula, e poder levar então um pouco de conhecimento em dermatologia pediátrica para todo o Paraná e até para pediatras e profissionais de outros estados. Então é um prazer recebê-los aqui. Eu vou começar com alguns casos clínicos que a gente vai então retomar no final. Então eu queria que vocês, né, já fossem pensando nesses casos clínicos para que a gente então possa apresentar ao final as respostas, né, para esses questionamentos. Esses são os meus conflitos de interesse. Nessa aula particularmente é um apoio da Leo Pharma. Mas como para quem conhece já as minhas aulas, eu sou muito prática, eu gosto de falar muito o que eu uso no consultório, o que eu faço. Eu acho que a gente não tem que, né, ficar escondendo o jogo, eu acho que faz parte da nossa ação enquanto formadores de opinião e enquanto formadores de passar esse conhecimento que a gente tem com a nossa prática para os pediatras do Brasil inteiro. Então, esse é o primeiro caso. É um lactente de 2 meses que apresenta então essas lesões desde as primeiras semanas de vida. São lesões que são eritematosas, escamativas na região retroauricular, na região cervical, tem também crostas amareladas no couro cabeludo, e na região perineal a gente observa esse eritema bastante intenso, principalmente na região das pregas, e até esse aspecto meio úmido. Então, a pergunta que tem com relação a esse caso clínico: qual o seu diagnóstico? Devo colher algum exame? Como eu devo tratar? Então, se vocês quiserem já opinar, coloquem suas opiniões aí no chat, mas a gente vai voltar a esses casos clínicos lá no final com as respostas. O caso 2 é uma menina de 6 anos que apresenta essas lesões no dorso das mãos. Elas iniciaram há 2 semanas, apresentam, inicialmente elas eram mais eritematosas, com bastante prurido, e atualmente, então após 2 semanas, elas estão assim com esse aspecto um pouco mais ressecado, com uma delimitação bastante evidente no dorso de ambas as mãos. De sintomas, ela referia ardor e prurido, e a pergunta relacionada a esse caso é: qual o diagnóstico e como eu devo tratar?
O caso 3 é uma menina de 8 anos que há 4 meses vem apresentando essas lesões na região posterior da coxa. Então a gente observa que são lesões que vêm desde a região infraglútea, né, acometendo parte da região posterior da coxa e entremeadas com áreas de pele sã, com eritema, descamação, áreas de escoriação, então mostrando que é uma dermatose bastante pruriginosa e que a mãe refere que melhora parcialmente com o uso de corticoide tópico, mas depois volta a aparecer. Então, a pergunta relacionada a esse caso é: devo fazer tratamento tópico? E se eu for fazer um tratamento tópico, qual seria a substância, qual o veículo e qual a potência? O caso 4 é um menino de 5 anos que apresenta essas lesões escamativas com prurido discreto na boca, principalmente nas regiões aqui laterais, né, da boca. Então a gente observa descamação e um eritema. E aqui a pergunta é: o que usar e como usar? Outro caso é um menino de 16 anos que apresenta há 2 semanas, após o uso de um colírio para uma conjuntivite, eritema, descamação ao redor de ambos os olhos. Então vocês vejam que é um eritema bastante intenso, segue até a região aqui da fronte. E já porque faz 2 semanas, uma certa descamação mais ressecada, mostrando um aspecto já subagudo dessa dermatose inflamatória. E aqui a pergunta é: tratar com corticoide ou tratar com imunomodulador? O outro caso é de uma menina de 5 anos que há 1 mês apresenta essas lesões papulares na região perioral, com uma piora progressiva. A mãe refere que usou corticoide tópico com uma melhora parcial, mas logo depois que ela suspendeu o corticoide, houve um reaparecimento dessas lesões e parece que está cada vez ficando pior. Então, a pergunta é: qual é o diagnóstico e como manejar? Bom, quando a gente fala em termos de dermatoses inflamatórias, a gente tem um leque imenso, né, de dermatoses inflamatórias que podem ocorrer na criança. Talvez a mais comum, né, seja a dermatite atópica, mas a gente tem uma aula só sobre dermatite atópica lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, então convido a todos para acessar essa aula lá. Então eu acabei focando nessa apresentação aqui outras dermatoses inflamatórias, né, que não a dermatite atópica, para que a gente possa então conversar um pouquinho sobre como usar o corticoide, quando usar, quando escolher ou optar pelo imunomodulador tópico, para que a gente possa então tratar a inflamação. Quando a gente fala em termos de inflamação, basicamente o que a gente tem em dermatologia são esses 2 produtos: o corticoide tópico e o inibidor da calcineurina, ou também chamado de imunomodulador tópico. Os corticoides tópicos, a gente já tem mais de 50 anos de experiência clínica com esses produtos e a sua eficácia é comprovada no controle da inflamação, seja ela aguda ou crônica. E eles estão disponíveis em diferentes formulações, tanto no seu veículo, né, então o veículo que vai carrear esse corticoide, seja as pomadas, os cremes, as loções ou até os shampoos, ou também disponíveis em diferentes potências. E isso vai variar desde uma potência baixa até uma potência muito alta. E principalmente em pediatria, a gente tem que tomar muito cuidado, né, em escolher adequadamente o produto que a gente vai utilizar, porque a gente está falando de crianças que geralmente têm uma pele mais fina, mais sensível e, dependendo da localização, uma maior absorção desses produtos. Então é bastante importante a gente ter no nosso formulário, né, naquele velho caderninho que a gente tinha nos nossos períodos de residência, que hoje foram substituídos pelo celular, que a gente tenha assim um hall de produtos que a gente costuma prescrever e conhecer esses produtos no sentido de sua potência, de suas apresentações comerciais, e para que a gente então possa ter um receituário básico que a gente conhece e confia. E, obviamente, a gente conhece os efeitos colaterais dos corticoides tópicos, sejam aqueles que
obviamente tem relação com a dose e a potência mais alta, e que as mais conhecidas, né, aquelas assim, clássicas de livros são a atrofia, o aparecimento de estrias, as telangiectasias, a acne, mas eu chamo atenção aqui para dois efeitos colaterais que são muito frequentes e talvez os primeiros a aparecer com o uso dos corticoides tópicos, que são a hipopigmentação e a hipertricose. A hipopigmentação, muitas vezes a mãe refere, nossa, ficou esbranquiçado o local onde ele tinha anteriormente a inflamação. E aí ela vai ler na bula do corticoide e vê que a hipopigmentação pode ser um efeito colateral. E ela acha que essa hipopigmentação que a criança está apresentando é devido ao remédio e acaba tirando o remédio. Então a gente tem que lembrar que principalmente nas dermatoses inflamatórias, quando ocorre a inflamação e essa inflamação subside, ou seja, quando ela melhora, ocorre uma hipopigmentação residual pós-inflamatória. Então, nem sempre aquela hipopigmentação que a gente está observando no nosso paciente é decorrente do uso do corticoide. E isso é importante a gente salientar e explicar para a mãe, olha, apesar de você ter lido na bula que a despigmentação pode ser um efeito colateral, essa hipopigmentação que a gente está vendo aqui não é devido ao corticoide, e sim à inflamação que estava presente aqui antes. E isso vai aos poucos voltando ao normal e a gente não precisa se preocupar com isso ou parar de usar o corticoide por causa dessa hipopigmentação. Já a hipertricose talvez seja o efeito colateral que a gente mais observa, né? Principalmente nos pacientes que usam de maneira crônica o corticoide. Então a gente vê muito nos pacientes atópicos, que às vezes tem placas que são sempre nos mesmos locais, e a gente acaba vendo então um aumento da pilificação bastante evidente nas áreas onde a mãe aplica mais o corticoide. Então eu acho que talvez desses efeitos colaterais em criança, os que a gente mais vê e os mais precoces realmente são a hipertricose. Outros problemas adicionais, a gente sabe que existem aquelas famílias que têm fobia ao corticoide, e isso vai dificultar muito a adesão do paciente ao tratamento. Existe alergia a corticoide, embora isso seja bastante raro. A taquifilaxia, que seria à medida que a criança vai usando aquele determinado produto, ocorre a não resposta ou a não uma resposta que a gente esperaria com aquela determinada medicação. E a gente teria que ficar aumentando a potência do corticoide para a gente conseguir o mesmo tipo de resultado. E o risco de crises rebotes com a retirada desses corticoides. Isso acontece principalmente com o corticoide via oral, mas a gente observa também com o corticoide tópico. Então, você está utilizando o corticoide tópico por um determinado tempo, para uma dermatose crônica, uma dermatite atópica, eventualmente uma psoríase, e quando você suspende abruptamente esse corticoide, existe então uma reagudização, um efeito rebote da suspensão abrupta desse corticoide. E os efeitos colaterais sistêmicos, que são bastante conhecidos e que ainda bem a gente acaba não vendo muito com os corticoides tópicos, mas sim, eles são possíveis de acontecer. Aqui eu trago umas tabelas com as potências dos corticoides tópicos e os principais agentes que a gente vê em cada uma dessas classes de potência. Isso para a gente ter uma ideia mais geral do que existe, do que aquilo que eu prescrevo e qual é a potência daquilo que eu estou prescrevendo. E isso é muito importante quando a gente fala em termos de criança. Então, os corticoides de baixa potência basicamente vão ser a dexametasona e a hidrocortisona. E aqui um assunto interessante é que quando a gente fala em termos de corticoide sistêmico, injetável, por exemplo, a gente sabe que a dexametasona é um dos mais potentes. Então a gente vê que no tópico ela tem baixa potência, assim como a hidrocortisona. Média potência seriam a desonida, a hidrocortisona, o valerato de hidrocortisona. Então vejam, a mesma classe de substância química muitas vezes pode ter potências diferentes dependendo do sal que carrega esse determinado produto. A metilprednisolona, que é considerada de média potência, e o furato de mometasona, que também é considerado de média potência. Potência alta, betametasona, o dipropionato de betametasona, a fludroxicortida, a alcinonida e a fluticasona.
E muito alta potência, a desoximetasona, o clobetasol e o alobetazol, que geralmente são utilizados mais em adultos ou em dermatoses inflamatórias, como psoríase, por exemplo, mas em criança a gente quase nunca usa esse tipo de corticoide com potência muito alta. E aqui eu trago os nomes comerciais desses produtos, né? Para que vocês também tenham uma noção do que está disponível. Aqui com um asterisco é o que tem no SUS. Então, o que a gente vai ter de corticoide tópico no SUS? Dexametasona e hidrocortisona. Vejam, só tenho baixa potência. Eu tenho clobetasol também para uso em psoríase. Então eu tenho ou baixa ou muito alta. E aí ponto, é só isso que tem no SUS. E isso acaba dificultando muito a nossa ação enquanto médicos, né, que trabalhamos no SUS, né? A gente trabalha lá no hospital de clínicas, para você conseguir fazer a prescrição de um corticoide que tenha uma potência adequada para controle de uma inflamação mais importante, sendo que eu só tenho como opção baixa ou muito alta no SUS. Então é também uma briga que eu acho que todos nós temos que ter junto ao sistema de saúde para que ele disponibilize corticoides de outras potências também para que a gente possa utilizar nos nossos pacientes de SUS. A potência média é o que a gente encontra no mercado, o Betnovat, que seria o valerato de betametasona, como Desonida, o genérico, Adnosdizonol, então são vários nomes comerciais, a metilprednisolona, que é o Advantan, a mometasona, que tem o genérico Topsun Resgate Termotil, e assim por diante. Então vocês podem depois fotografar aqui o slide e ter, né, no caderninho de vocês alguns nomes comerciais que vocês possam indicar com relação à potência desses corticoides tópicos. E a escolha do veículo é bastante importante, porque dependendo do tipo de lesão, se mais aguda, mais crônica, mais seca, mais úmida, eu vou escolher um determinado veículo. E aqui eu coloquei, então, de uma maneira assim também mais prática, o que eu uso quando tem áreas pilosas ou grandes áreas, quando são lesões úmidas, quando são lesões secas ou quando são lesões muito liquinificadas, muito espessadas ou com áreas de pele mais espessa, como por exemplo a região palmo-plantar. Então, o conteúdo de água dos veículos, eles aqui então a maior quantidade de água vai ser então a loção ou a solução, uma quantidade moderada de água em creme e uma quantidade menor de água pomada. Então aqui eu vou ter, por exemplo, a mesma substância química, um corticoide, por exemplo, a betametasona, em cremes, pomada ou loção, e muitas vezes até mudando o veículo eu vou ter potências diferentes, porque se eu pego um corticoide, uma betametasona, por exemplo, em forma de creme, muitas vezes ele tem uma média potência. Se eu fizer uma betametasona na mesma concentração, em forma de pomada, exatamente por esse veículo ser mais oclusivo e ter maior quantidade de óleo, ele vai propiciar uma potência maior. Isso também é importante a gente ter na cabeça, né? Para que a gente possa escolher o nosso veículo e pensar, puxa, mas se eu vou mudar o veículo para pomada, eu vou aumentar a potência desse corticoide. Então isso também é importante quando a gente vai tratar determinadas lesões. Da mesma forma, eu vou tratar uma lesão mais aguda, mais úmida, uma dermatite de contato, tá sudando, então eu vou optar por veículos que tenham maior quantidade de água, um creme, por exemplo. Mas se eu vou tratar uma psoríase, que é uma lesão mais crônica, mais ressecada, com uma maior ceratose, eu vou optar por uma pomada, porque a maior quantidade de óleo existente nesse produto vai fazer uma maior oclusão e uma maior absorção do meu ativo. Então, também de acordo com as lesões, eu vou escolher o meu corticoide de acordo com o tipo de lesão e a localização dessas lesões. Exemplo, eu estou tratando uma dermatite de couro cabeludo, não vou fazer uma pomada no couro cabeludo, eu vou utilizar uma solução capilar ou uma loção, porque isso vai ter uma melhor penetração no couro cabeludo e uma cosmética mais adequada.
Já, por exemplo, se eu tenho uma lesão extremamente liquinificada, uma psoríase região plantar, por exemplo, uma dermatite de contato na planta, se eu fizer o uso de uma pomada, eu já vou ter uma maior absorção e uma maior oclusão. Mas se eu ocluir isso, eu vou ter ainda mais absorção dessa pomada. Então, se eu passar uma pomada, que já tem um veículo mais graxoso que vai fazer então uma certa oclusão, e ocluir isso com plástico filme, por exemplo, eu posso aumentar em até 10 vezes a absorção desse corticoide. Então lembrar que isso pode ser muito bom, né? Se eu quero fazer uma oclusão em uma área hiperceratótica, por exemplo, mas isso pode ser muito ruim. Por exemplo, se eu aplicar um corticoide na área do períneo de uma criança, de um lactente que usa fralda, eu vou fazer uma absorção 10 vezes maior desse corticoide exatamente porque tem a fralda ocluindo aquela região, fazendo então uma maceração, oclusão e hiperidratação que vai favorecer a maior absorção desse meu corticoide e obviamente mais efeitos colaterais. Então aqui fica a dica, né? Qual é a potência que eu devo usar para tratar uma determinada inflamação? A menor potência capaz de controlar a crise. Então, se eu tenho uma dermatite relativamente aguda, em uma área, por exemplo, como a mão, o dorso da mão, o antebraço, posso usar uma média potência, porque aí eu posso usar por um curto período de tempo, porque ele vai melhorar mais rápido a inflamação. É uma dermatite na região da face, uma criança pequena, não vou usar uma média alta potência, vou usar uma baixa potência. E quanto tempo eu vou utilizar esse corticoide? O menor tempo até o controle adequado. Então, diferentemente, por exemplo, das pomadas ou dos cremes de antibiótico, quando eu tenho que usar um determinado número de dias, aqui muitas vezes a mãe diz, o médico mandou eu passar por 7 dias, mas com 3 dias já estava bom. Então você para, né? Se você conseguiu controlar a inflamação com um período curto de tempo, ótimo. Então você suspende com esse pouco tempo e você vai ter menos efeitos colaterais. Mas o médico me pediu para eu passar 7 dias, mas com 7 dias ainda estava vermelho, ele ainda estava coçando. Então, muitas vezes a gente tem que postergar um pouquinho mais o término desse corticoide para até ter o controle adequado. E isso é muito difícil do paciente entender, né? Principalmente na dermatite atópica, né? Que muitas vezes eles têm que usar por um pouco mais de tempo do que aquilo que foi orientado. E é sempre importante colocar isso na receita, né? Qual é o produto que você está utilizando, qual é o veículo que você está utilizando e qual é a posologia desse corticoide. Qual será a frequência de aplicação? Já está comprovado que 1 a 2 vezes por dia o efeito terapêutico é igual a você passar mais vezes ao dia. Então, de 1 a 2 vezes ao dia, você vai ter uma boa eficácia terapêutica sem ter efeitos colaterais mais importantes pelo uso muito frequente. E aplicar onde? Só nas áreas que estão inflamadas, obviamente. Então, não vai passar em áreas que já estão hipocrômicas, que é só uma hipocromia residual pós-inflamatória, mas sim nas áreas que estão eritematosas, que tem vesícula, que tem inflamação. E isso é bastante importante também a gente orientar bem as mães. E, obviamente, que se você usar esse corticoide em uma área que já foi hidratada, ou seja, você hidrata e depois aplica o corticoide, ou você aplica o corticoide assim que a criança sai do banho, você vai ter uma melhor absorção desse corticoide, um melhor efeito terapêutico. Então, a gente orienta que a aplicação seja feita logo depois do banho, ou, por exemplo, é uma dermatite de contato de mãos, né? As mãos estão ressecadas, estão fissuradas. Fazer a hidratação das mãos antes da aplicação do corticoide também vai aumentar a absorção desse corticoide e, obviamente, vai então aumentar também a sua eficácia. Mas e qual que você usa? Bom, daí depende, né? Se eu estou no SUS, tratando lá no nosso ambulatório, ou se eu estou no meu consultório. Ou se o paciente que está sendo atendido pelo SUS tem condições de comprar esse corticoide. Então, no SUS, o que a gente usa? Hidrocortisona creme para as lesões mais úmidas, para as lesões mais agudas, e a dexametasona pomada para as lesões mais secas. Ponto, é o que temos, né? Infelizmente. No consultório, baixa potência, eu geralmente opto por hidrocortisona e desonida. Média potência, gosto muito da metilprednisolona e mometazona, e quando eu preciso de um corticoide de um pouco mais alta potência, eu costumo usar a betametasona. Então isso como assim, regra prática dentro do meu consultório.
E aí vamos falar um pouquinho sobre os imunomoduladores. Os imunomoduladores tópicos, eles são derivados da calcineurina e eles representam uma opção, excelente opção terapêutica quando você tem áreas de pele muito delicada, então, por exemplo, a área da face, a área do períneo, a área escrotal, né? Então, são determinadas áreas que você fica com um pouco de receio de usar o corticoide, principalmente se você vai ter que usar esse produto por um pouco mais de tempo. Também região periorbitária, muito usado, né, os inibidores tópicos da calcineurina. Ou quando você tem uma pessoa que tem fobia a esteroides, né, corticoide. Então, às vezes você pode optar pelo uso dos imunomoduladores. Quais são os imunomoduladores tópicos que estão atualmente aprovados para o tratamento das dermatoses inflamatórias? Basicamente, o tacrolimo, pomada, que existe em duas concentrações, 0,03 e 0,1%, e o pimecrolimo em creme. E a gente já vai ver então quais são as diferenças nas indicações desses dois produtos. Então, quais são as recomendações das diretrizes de tratamento? Isso aqui é para dermatite atópica, mas serve para qualquer dermatose inflamatória. Áreas de pele sensível, então a área de face, pescoço, área anogenital, então em crianças, principalmente na área perineal, é uma área que a gente escolhe, né, ou opta pelo imunomodulador. Ou também como agentes poupadores do corticoide. Já logo no início das crises ou logo que a inflamação já está melhorando, para que eu possa então fazer o controle da inflamação sem ter que estar recorrendo no uso do corticoide. Como que ele é aplicado? 2 vezes ao dia, da mesma forma que o corticoide, pelo mínimo tempo necessário para a redução da inflamação. E um efeito colateral que a gente vê com relativa frequência, com o uso dos inibidores tópicos da calcineurina, é a ardência. Então, às vezes, a criança reclama que arde ou que irrita no momento que ocorre a aplicação. Então, uma forma da gente tentar contornar esse inconveniente é primeiro hidratar para depois passar o imunomodulador tópico. E existe o que a gente chama de terapia proativa. Então, naquelas dermatoses crônicas, seja dermatite atópica, dermatite de contato, dermatite seborreica, onde ocorrem as crises independentes da nossa vontade, né? Muitas vezes ocorrem crises relativamente frequentes. Para a gente tentar reduzir as recidivas dessa dermatite crônica, a aplicação 2 vezes por semana naquelas áreas que geralmente tem a recorrência das lesões, então chamado de tratamento proativo, e ele pode ser bastante eficaz no sentido de você reduzir o uso do corticoide tópico e ter um melhor controle da dermatose que você está tratando. Então, os dois imunomoduladores tópicos que existem é o pimecrolimo, o veículo do pimecrolimo é em creme, e ele é liberado em bula a partir dos 6 meses de idade. E a aplicação é 2 vezes ao dia. Já o tacrolimo, ele tem veículo pomada, ele possui 2 apresentações, 0,03 e 0,1%. 0,03 ele está liberado a partir dos 2 anos de idade e o 0,1% a partir de 16 anos de idade. E a aplicação também é 2 vezes ao dia. Parênteses, né? A gente durante muito tempo teve o pimecrolimo fora do mercado aqui no Brasil. Então a gente usou muito o tacrolimo em substituição ao pimecrolimo, mesmo em pacientes abaixo de 2 anos. E aí a gente geralmente utilizava o 0,03. Isso off-label, né? Então pela bula é a partir dos 2 anos, mas a gente usava bastante e ainda usa o tacrolimo abaixo de 2 anos na concentração de 0,03%. E também off-label, a gente usa bastante o 0,1% mesmo abaixo dos 16. Então, quando a gente não teve um controle adequado com 0,03, eu uso 0,1% mesmo abaixo dos 16 anos, também off-label, explicando para o paciente que é off-label, porque ele vai ler a bula e vai dizer, nossa, doutora, mas só está liberado a partir dos 16. Mas a gente usa para dermatoses, por exemplo, como o vitiligo, a gente usa o 0,1%. Então, aqui fica a dica. Qual a quantidade, né, que a gente deve usar desses produtos? Bom, vocês já devem ter ouvido falar no que a gente chama de unidade da ponta do dedo.
é uma forma prática de a gente explicar para os nossos pacientes quanto do corticoide ou quanto do imunomodulador tópico ele deve utilizar. Porque mesmo para nós que somos médicos, né, a gente vai dizer, olha, você aplica 2 vezes ao dia. Ah, mas quanto que eu vou aplicar? E já aconteceu de pacientes que a gente atendeu lá no Hospital de Clínicas estarem passando um tubo de hidrocortisona por dia no bebê que tinha uma escabiose. O primeiro que não tinha nem indicação de passar corticoide, obviamente, ele voltou depois em Cushing. Mas aí quando a gente foi perguntar, mas qual a quantidade de pomada que você está passando? Ah, eu estou passando um tubo por dia, já gastei 16 tubos do corticoide. Falei, meu Jesus amado, né? Então, tomar cuidado, né? Porque a pessoa entende o que ela quer, né? Então, a unidade da ponta do dedo é uma forma bastante prática de você orientar qual seria a quantidade correta da utilização de determinado produto em determinada área. Como que ela é calculada? A gente fala que a quantidade de pomada ou de um creme retirada de um tubo com orifício padrão de 5 milímetros de diâmetro, que é o tamanho do orifício de qualquer tubo de creme ou pomada de corticoide ou de imunomodulador. Então, essa minhoquinha aqui, né? Essa quantidade de creme ou de pomada que cobre a falange distal do indicador é o que a gente chama de uma unidade da ponta do dedo. E quanto que isso cobre de superfície corporal, de superfície de pele? Ele cobriria 2 palmas de mão abertas de um adulto. Então imagine, né? Até uma criança que tem aquela que tinha lá dermatose no dorso da mão, por exemplo. É quase que 2 palmas, 1,5 palmas. Então você poderia usar uma ponta de dedo de um creme de corticoide, por exemplo, nas 2 regiões dorsais da mão, e estaria aí uma quantidade adequada do produto. Ah, mas e se for uma loção e não um creme ou uma pomada? Aí a gente faz um cálculo de uma moeda de R$1 na palma da mão, equivale a 2 palmas de mão aberta de superfície corporal da criança. Então, é uma maneira prática, né, de você ensinar para o paciente qual é a quantidade correta de se utilizar desse tipo de medicação. Então, uma unidade da ponta do dedo equivaleria a uma área correspondente à palma de 2 mãos abertas de um adulto. Bom, fica a dica, resumão disso tudo que a gente falou, né? Lembrar, então, que para controlar a inflamação a gente pode dispor dos corticoides. A aplicação é 1 vez ou até 2 vezes ao dia. E a potência, ele vai variar de baixa, média e alta. E aqui a gente pode, então, por exemplo, ter uma indicação prática, né? Quando que eu vou usar baixa potência? Naquelas localizações de pele mais fina, ou onde a absorção vai ser maior, como face, o pescoço, a axila, a região das fraldas, e principalmente nos lactentes, eu vou usar a baixa potência. Média potência, tronco, membros e principalmente na idade escolar. E a alta potência eu vou reservar para aquelas áreas de pele mais espessa, como palmas e plantas, ou naquelas dermatoses muito crônicas ou que possuem uma camada de queratina muito espessa. E posso usar eventualmente nos adolescentes. Então, isso aqui é só uma regra básica, assim, para pensar em que potência eu vou usar, dependendo da área do corpo ou dependendo da faixa etária. E os inibidores tópicos da calcinurina, a gente vai utilizar 2 vezes ao dia. Existe o tacrolimo e o pimecrolimo, sendo o tacrolimos em forma de pomada, o pimecrolimo em forma de creme. E aqui os veículos. Então, pomada eu vou usar quando? Quando eu tiver uma lesão mais seca ou uma dermatose mais crônica, que tem tendência a fazer liquinificação, ou seja, o espessamento da pele. E o creme e a loção eu vou utilizar nas lesões úmidas, ou seja, nas dermatoses mais agudas, que produzem exudato. Então, esse é um resumão, assim, para que vocês tenham uma ideia mais prática de quando usar cada tipo de produto. Bom, olho. Aqui eu vou, então, falar basicamente um pouquinho da dermatite seborreica e vou focar mais em dermatite de contato. E a dermatite atópica, né, é uma aula que vai demorar 1h30, então eu acho que é outra aula. Tem essa aula disponível lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, então eu convido vocês a assistir lá. Bom, dermatite seborreica.
No lactente, então, a gente vê a dermatite seborreica principalmente nos primeiros meses de vida. E ela se caracteriza por essa coloração vermelha intensa que acomete principalmente as regiões mais oleosas da pele. Então, a doutora Leide, né, que é a nossa mestra, ela sempre fala assim: pingue uma gotinha de óleo na cabeça do bebê e veja por onde é que ele escorre. Então, é isso mesmo, você vai ver a crosta amarelada em couro cabeludo, a região retroauricular, a região da prega do pescoço, a região da prega axilar e a região da prega inguinal. Então, são as regiões principalmente de dobras que a gente vai ver o acometimento da dermatite seborreica. Dermatite seborreica no couro cabeludo, ela se caracteriza por essa coloração de crostas amareladas, diferente, por exemplo, da dermatite atópica, que causa mais uma descamação mais esbranquiçada, mais seca. E lembrar que as glândulas sebáceas, elas vão ser ativas principalmente no recém-nascido e no período neonatal muito curto, ali até os 3, 4 meses. E é nessa faixa etária que a gente vai ver a dermatite seborreica. Se essa dermatite seborreica está durando mais tempo do que isso, 6 meses, 8 meses, a gente já começa a pensar naquilo que a gente chama de dermatite seboatópica, né? Onde a gente provavelmente já tem um terreno um pouco atópico e que vai misturando um pouco da dermatite seborreica já com alguma coisa da atopia. Mas a dermatite seborreica na criança, a gente vai observar principalmente nos 3 primeiros meses. Essas glândulas sebáceas vão entrar em um período de dormência e só vão ser reativadas na época da adolescência. Então é muito difícil a gente ver uma dermatite seborreica numa criança de 6, 5 anos. Ou você vai ver no período neonatal, ou você vai ver isso na adolescência. Se você observar dermatite seborreica nesse intervalo, aí opa, fique de orelha em pé aí, porque pode ser alguma outra coisa, né? Por exemplo, uma estiocitose, e aí você vai ter uma dermatite seborreica que não melhora naquela fase que teoricamente ela deveria melhorar. Essa coloração avermelhada também é bastante característica da dermatite seborreica, e o acometimento das pregas, né, que é bastante sugestivo de dermatite seborreica, ela pega mais as áreas úmidas. Diferentemente da dermatite atópica, que muitas vezes poupa a região da fralda, exatamente por ela estar constantemente úmida, ocluída, e então é muito difícil, às vezes, ver a criança com dermatite atópica com lesões de face, com lesões de região extensora de membros nessa faixa etária, mas a região da fralda tá linda, maravilhosa, bem bonitinha. Então, a dermatite seborreica é uma dermatose crônica inflamatória, possui períodos de remissão e exacerbação e é caracterizada por essas placas salmão, principalmente em regiões de dobras, e no couro cabeludo por essa descamação amarelada, graxenta e aderente no couro cabeludo, que vulgarmente é chamada de crosta láctea. E também pode haver exudação. Ela acomete de 2 a 5% da população geral, apenas 10% das crianças menores de 1 ano e principalmente dentro dos 3 primeiros meses de vida. E é mais frequente no sexo masculino. A etiologia é multifatorial, tem o envolvimento hormonal, seja de passagem de andrógenos transplacentários ou a própria produção gonadal quando é menino, né? E também existe dentro da fisiopatologia da dermatite seborreica a participação, o papel da malacésia como também um propiciador ou piorador do processo inflamatório. E a dúvida que existe é: a malacésia está ali causando inflamação ou ela está ali de gaiato, né? Porque ela é um fungo lipofílico e a área mais gordurosa, né, da região onde existe a dermatite seborreica, ela acaba proliferando mais. Então, não se sabe quem veio antes, o ovo ou a galinha. Então, se ela está ali de gaiato ou se ela realmente está provocando o processo inflamatório, mas sim, sabe-se que ela piora o processo inflamatório na dermatite seborreica, tanto que muitas vezes nos adultos o tratamento é baseado no uso de antimicóticos tópicos, como o cetoconazol, por exemplo. Também ocorre a liberação e liberação de citocinas inflamatórias, né, dentro da fisiopatologia da dermatite seborreica, e o diagnóstico em crianças é basicamente clínico.
Então, o que a gente vai observar são essas escamas amareladas, bem aderentes em couro cabeludo, na região central da face, então diferenciando a dermatite seborreica, mais uma vez, da dermatite atópica, né? Onde a dermatite atópica, a região mais acometida é a região malar, e poupando essa região centrofacial, né? E a dermatite seborreica não, porque essas regiões são as mais oleosas, as que mais têm glândulas sebáceas. E aí, então, a gente observa essa descamação amarelada na região das sobrancelhas, muitas vezes na região perinasal, e nos adolescentes também nessa mesma região. E na área da fralda, né, pegando as pregas, e aqui a gente pode já notar algumas pápulas ao redor dessa área mais exudativa. Então, não é infrequente que uma dermatite seborreica no recém-nascido seja contaminada secundariamente com cândida. E aí a nossa grande dificuldade é, puxa, isso é cândida ou isso é seborreica ou é uma seborreica que foi contaminada secundariamente com cândida e como é que eu vou tratar essa infecção? Então, basicamente, o tratamento a gente vai dividir em lactente e no adolescente. Então, como tratar a dermatite seborreica do lactente? Como que vocês fazem a orientação da remoção das crostas? Coloquem aí no chat como é que vocês costumam fazer essa orientação. O que muitos pediatras orientam é tirar com óleo, né? Com óleo mineral, para fazer o amolecimento dessas crostas que são bastante aderentes e fazendo então a remoção dessas crostas com o olhinho. Isso é uma prática bastante comum dentro da pediatria. E aí a minha pergunta é, por que eu vou colocar óleo no que já está oleoso, né? A gente sabe que o óleo chama o óleo, que obviamente você passar o olhinho ali na região do couro cabeludo, onde estão as escamas mais graxentas, o óleo interage com o óleo que já está lá e facilita a remoção dessas crostas. Mas ao mesmo tempo é um contrassenso, porque você está usando o óleo numa região que já está oleosa. Então, eu geralmente não uso óleo para fazer a retirada das crostas e utilizo determinadas substâncias que tenham uma certa ação queratolítica e fazem com que essa escama solte com uma maior facilidade. Então, como é que a gente vai tratar o lactente? Eu uso bastante os sabonetinhos com ácido salicílico e gosto bastante dos sabonetinhos que associam ácido salicílico com enxofre, porque o ácido salicílico ele vai ter um efeito queratolítico de tentar soltar mais fácil essas escamas e o enxofre vai ter um certo efeito anti-inflamatório, secativo, então muitas vezes você tem um resultado bastante interessante com o uso desses sabonetinhos para acne, né, que associam ácido salicílico com enxofre. Então eu costumo usar no consultório o Actine barra. O Actine ele tem líquido e barra, e o barra tem o enxofre com ácido salicílico, o líquido só tem o ácido salicílico. E um produto relativamente novo que eu gosto bastante de usar também é o Stella Care. O Stella Care é uma loção à base de ácido salicílico que é aplicada à noite no couro cabeludo e deixa a noite inteira ele agindo e depois na manhã seguinte a mãe tira com o banho. Também acho um produto bastante interessante, específico para bebê, né? Então, às vezes a mãe quer, mas esse Actine não é para bebê, é para adolescente, é para espinha. Então, às vezes o Stella Care ele consegue trazer um benefício bom, né? E é específico para bebê. E também existem várias publicações que orientam o uso do shampoo de cetoconazol a 2% por essa relação, né, da malacésia com a dermatite seborreica e também pelo efeito anti-inflamatório que esses azólicos possuem. Então ele teria um efeito 2 em 1, né, um efeito queratolítico, um efeito anti-inflamatório e um efeito anti-malacésia. E o adolescente, então aqui vocês podem ver aquela mesma descamação amarelada em região centrofacial, que é bastante característica, né, da dermatite seborreica. E aqui a gente também pode utilizar o mesmo tipo de produto, né, os sabonetes à base de ácido salicílico com enxofre ou só ácido salicílico. Os shampoos antisseborreicos, né, que existem várias marcas no mercado e que aí a base vai ser piroctanolamina, são vários produtos que são a base dessas medicações. E também o shampoo de cetoconazol. Vai longe ainda.
Então, tratamento do processo inflamatório, antifúngicos tópicos, pelo efeito anti-inflamatório e ação contra a malacésia, e os corticoides. E quando usar corticoides e imunomoduladores tópicos em dermatite seborreica? Eu considero que o uso de corticoide em criança, principalmente nos recém-nascidos, é bastante restrito. Então, se não melhorou com o uso do sabonetinho, aí sim a gente faz o corticoide tópico, e geralmente por poucos dias, né, por 3 a 5 dias. E já nos adolescentes eu consideraria mais o uso dos imunomoduladores tópicos, porque no adolescente isso vai ser recidivante. No recém-nascido não, ele vai durar até os 3 meses e depois a tendência é ir melhorando espontaneamente. Então, a gente pode utilizar o imunomodulador tópico nos adolescentes e os corticoides de baixa potência nos recém-nascidos, nos casos mais graves. Antifúngico tópico seria uma outra possibilidade terapêutica, cetoconazol a 2% ou ciclopiroxolamina a 1%. Gosto bastante do ciclopirox. Esteroides tópicos de baixa potência, hidrocortisona e idozonida, e os imunomoduladores tópicos, o pimecrolimus e o tacrolimus. Então, como trataria o lactente? Esse aqui é um exemplo de receituário. Então, aplicar hidrocortisona 1 a 2 vezes ao dia nas lesões por 3 a 5 dias, então um período curto de tempo, e fazer o Stella Care aplicando à noite, massageando leve e suavemente, fazendo então agir a noite toda e retirando na manhã seguinte. E o adolescente, micolamina creme, aplicando 2 vezes ao dia nas lesões por 1 semana, e também o sabonetinho como uma forma de melhorar mais rapidamente o processo inflamatório. E se piora, ou se não controle, apenas com a micolamina, aí usaria o imunomodulador tópico 2 vezes ao dia. E dermatite de contato. Então, o que é o mais importante na dermatite de contato? Tentar buscar um contactante, e que muitas vezes é mais difícil, é muito difícil, né? Porque o tratamento vai ser basicamente evitar o contato. Então, é muito desafiador, né, para o médico conversar com essa mãe, conversar de novo e tentar buscar o que entrou em contato com a pele para que a gente possa, então, afastar o agente desencadeante. A dermatite de contato mais comum na infância é a por irritante primário. 80% dos casos de dermatite de contato na infância vão ser por irritante primário, ou seja, não envolve um mecanismo imunológico, né, para acontecimento, para a ocorrência da dermatite. E a alérgica, ela é considerada rara na infância, mas cada vez mais casos reportados, de 13 a 20% dos casos. E a maior taxa de sensibilização, e isso eu achei bastante interessante nesses artigos, é que a maior taxa de sensibilização na criança é do 0 aos 3 anos. Então, será que a gente não está sensibilizando muito cedo as nossas crianças com inúmeros produtos, né, que a gente utiliza nessa faixa etária? As dermatites por irritante primário, elas ocorrem por uma agressão direta do extrato córneo, e ela pode ocorrer em qualquer idade, desde o recém-nascido até o idoso. E a lesão da epiderme ocorre por uma liberação de mediadores inflamatórios sem participação de mecanismo imunológico. Então é diferente da dermatite de contato alérgica. Quais são os irritantes primários que a gente mais encontra na pediatria? Sabão, detergentes, a água sanitária, né, a famosa cândida ou quiboa, os solventes, os ácidos e as bases fracos, alimentos, e a saliva, fezes e urina. A dermatite da área de fraldas certamente é a dermatite de contato mais comum nas crianças, e é a dermatite por irritante primário mais comum. E ela é multifatorial, então o seu aparecimento vai depender da ação da urina, né, fazendo a degradação dessa urina em amônia, a ação de proteases e lipases presentes nas fezes, a ação da dieta. A gente sabe que o leite materno protege, né, a pele contra a dermatite de contato por irritante primário da área das fraldas, as próprias fraldas, né, então hoje está voltando
muito o uso de fraldas de pano, por essa onda mais natural, né, que as mães estão seguindo, e a gente tem visto mais dermatites diária de fralda por causa do uso dessas fraldas, embora muitas delas tenham uma ação absorvente interessante e tenham sido bastante usadas. E também o desenvolvimento de micro-organismos, aqui principalmente a Cândida, como também um papel secundário na dermatite da área das fraldas. A característica da dermatite das áreas das fraldas é essa localização, essa disposição em W, que a gente chama, né? Que é exatamente nas áreas convexas da pele. Então, a região aqui formando um W, muitas vezes poupando a região da prega. Vocês percebam que aqui está um pouco mais claro. E vai desde um eritema leve, né, até a formação de pápulas, que a gente até chama de úlceras de Jacquet, ou aquela dermatite mais grave que a gente via anteriormente, que a gente está começando a ver novamente exatamente pelo uso mais frequente das fraldas de pano. Então pode ir desde um eritema com áreas de exulceração, como aqui, como essas formas mais graves que a gente tá vendo mais recentemente, como a dermatite amoniacal e as úlceras de Jacquet. Então, o olho, o que a gente tem que prestar atenção? Quais são os erros mais comuns nas dermatites da área da fralda? Tratar com corticoide com antimicótico, sem saber se ele tem fungo ou não tem, não orientar a limpeza e os cuidados adequados, não pesquisar a presença de cândida ou fazer uma limpeza exagerada. Eu considero que esses são os erros mais comuns que a gente observa. E qual que é a orientação principal? É fazer uma limpeza muito, muito suave. E aí fica aquela pergunta, devo limpar com algodão e água, com água termal, com lenço umedecido, com Sindet? O que eu devo usar para limpar a região da área das fraldas? A maioria, né, dos pediatras talvez oriente o algodão e água. Só que a gente tem que lembrar que existem certas sujidades que são lipossolúveis, né? Elas não saem só com água. E é por isso que inventaram, né, o lenço umedecido. O lenço umedecido é uma mistura de óleo e água, onde o óleo engloba essas sujidades que são lipossolúveis e a água tira essas sujeiras, né? Então, é o que a gente usa como as soluções micelares, por exemplo, né? Que são aquelas soluções bifásicas de mistura de óleo e água. Então, as soluções micelares seriam interessantes para limpeza, né? Os lenços umedecidos, lembrando que eles contêm conservantes e inúmeras substâncias que também podem irritar. Então, o que a gente orienta quando frente a uma dermatite da área de fralda é pare tudo que você está usando, tá? Estou usando o lencinho, estou usando a pomada, já passei 3 tipos de pomada. Então, para tudo e comece do zero. Faça uma limpeza muito suave, fazendo a lavagem a cada troca, e a lavagem aí a gente vai ter que pensar qual sabonete utilizar, o sabonete mais suave possível, que faça uma limpeza sem agredir mais o extrato córneo. Então geralmente a gente faz a limpeza com Sindets, que são aqueles sabonetes específicos para dermatite atópica que tem um pH muito adequado. Fazer uma secagem com muito cuidado, só tocando, né, na região, sem esfregar demais. Não passe corticoide, né? Pare tudo que você está usando, e muitas vezes é melhor orientar tudo isso, né, do que tratar. Faça as trocas mais frequentes, deixe respirar a cada troca, isso é bastante importante. Também não querer tirar todo o resíduo da pomada, né? A maioria das pomadas para assadura, eles têm essa coloração esbranquiçada pela presença do óxido de zinco, e é muito comum as mães ficarem esfregando aquilo até ferir, né? Porque eles querem tirar o excesso da pomada. Então, quando a mãe é muito pisca, ou quando realmente as pomadas são muito brancas, ou quando já ocorre uma determinada área de exulceração na pele, como aqui, a orientação é assim: passe o mínimo de coisa possível, né? Passe pomada transparente, que a mãe não vai ficar querendo tirar, ou passe, por exemplo, um óleo de semente, o Dersane, por exemplo, o Dersane Baby, joga ali em cima, ele forma uma película protetora que pode, muitas vezes, proteger sem a mãe querer ficar esfregando a pomada naquele local. E uma das coisas que eu considero principais, né, na dermatite da área de fralda é deixar respirar cada troca. Então deixa a pele ressecar, senão a mãe passa o lencinho, aquilo já fica úmido, ela já coloca a fralda de novo. Deixa respirar, isso é muito importante. E essa aqui foi uma dermatite da área de fraldas que a gente tratou só com orientação. Trocas mais frequentes, deixa respirar, usa um olhinho em vez da pomada para assadura, com uma melhora bastante importante, né, depois de alguns dias desses cuidados locais. Olho.
cuidado com as associações, né? Cuidado com esses quadridermes da vida, com os novacortes da vida, que misturam aqui cetoconazol, betametasona, neomicina, tudo que é possivelmente contactante vai ter nesses produtos, né? E por que a gente fala isso, né? Porque esse é um artigo que eu achei muito interessante, porque ele comprova tudo aquilo que a gente sempre fala, né? Essas associações, elas possuem corticoides geralmente potentes e fluorados. E a mãe usa aquilo que nem uma pomada para assadura, 3, 6 vezes por dia, né? A cada troca ela passa aquela pomada achando que aquilo é uma pomada para assadura, e não é uma medicação, né? A oclusão, como eu falei anteriormente, aumenta até 10 vezes a absorção do produto. Então, imagine a potência do corticoide que vocês vão estar, que essa criança vai estar absorvendo. E a associação também vai retardar o tratamento da micose, porque tem um monte de coisas associadas ali, e o antibiótico e os antimicóticos presentes nessas associações podem fazer dermatite de contato. Então, é realmente proscrito da região da área de fralda esse tipo de associação. E esse é um exemplo que a gente teve lá no HC, que era uma criança que fez um Cushing pelo uso desse tipo de produto na região da fralda. Então a endócrina investigou, não tinha nenhuma outra causa para Cushing, e a mãe passava então esses polivalentes aí na fralda a cada troca durante um mês, e a criança então chegou Cushingoide para nós. Dermatite de contato saliva é uma segunda forma bastante frequente de dermatite de contato por irritante primário nas crianças, né? Pelo hábito de ficar lambendo, né? Ou às vezes pelo a respiração oral noturna. E ocorre pelo efeito irritativo primário da saliva, lembrando que a saliva possui várias enzimas que vão iniciar a digestão dos alimentos, isso acaba digerindo a pele também, e é também conhecido então como dermatite do lambedor de lábios. E aqui a orientação vai ser basicamente o parar de lamber, que é muito difícil, né? Às vezes é um hábito que a criança adquire, a utilização de cremes protetores para aquela região, bastões labiais, como por exemplo o Epidrate Lábios, o Bepantol Lábios, para que você forme uma película protetora naquela região. E diferenciar isso de uma dermatite de contato alérgico também é bastante importante. Então esse foi um caso que a gente fez o tratamento só com orientação, então para que a criança parasse de lamber e fizesse então a proteção com esses bastões labiais, e isso é alguns dias depois, mais ou menos uns 15 dias depois, já com uma melhora bastante importante, ainda não totalmente sem lesão, mas já com bastante melhora. E se não melhorar, eu posso usar corticoide? E aí vem aquela, né, questão. Se você tem muito eritema, se está muito inflamado, sim, você pode usar corticoide. Lembrando que é uma área sensível, então o ideal é que faça o uso de corticoide de baixa potência e menos de uma semana. E apenas uma vez ao dia, para que a gente não tenha um uso muito crônico de corticoide nessa região. Ou, eventualmente, quando é bastante recidivante, o imunomodulador tópico 2 vezes ao dia também é bastante interessante, principalmente para a gente poupar do uso do corticoide. Mas e por que eu não posso usar corticoide muito tempo nessa região? Por causa disso, porque essa dermatose, a gente chama isso de dermatite perioral, então aparecem inúmeras pápulas na região perioral. Vejam que ela é diferente da dermatite de contato que a gente mostrou antes, que geralmente é um vermelho mais homogêneo. Aqui são várias bolinhas, né, que surgem ao redor da região oral, perinasal, às vezes periocular. Aqui, então, vocês podem ver na região periorbitária, uma descamação bastante importante na região perioral. Aqui já lesões mais exuberantes, né, mais papulares nessa região. É uma dermatose papular crônica de origem desconhecida e ela está relacionada ao uso de corticoides tópicos, corticoides inalatórios principalmente, também pasta de dentes floradas e cosméticos à base de vaselina e filtros solares físicos. Ela é bastante chata de tratar, ela piora muito quando você suspende o corticoide, né? Então muitas vezes ela é tida como uma dermatite de contato por saliva, começa a ser usado o corticoide, quando suspende o corticoide o negócio explode, né? Então tomar bastante cuidado com o uso de corticoide nessa região. Então, qual vai ser o tratamento da dermatite perioral?
a suspensão do corticoide, avisando que vai piorar muito quando suspender o corticoide. E podem ser utilizados como medicamentos tópicos alguns antibióticos tópicos, né, como a eritromicina, o metronidazol, o peroxibenzoíla ou os imunomoduladores tópicos. Gosto bastante dos imunomoduladores nesses casos. E às vezes, quando é muito intensa a dermatite perioral, a gente pode usar antibióticos sistêmicos, seja a eritromicina, e é por um tempo relativamente longo, uma semana até um mês de uso, ou a azitromicina em pulsos, 3 pulsos com intervalo de uma semana. Então, essa dermatite perioral, então vejam na região, né, várias pápulas em região perioral, e aqui na região paranasal também, não confundir isso com acne ou com outras coisas. E aqui, qual foi o nosso tratamento? Azitromicina oral em pulsos, a gente faz então 3 dias, suspende uma semana, mais 3 dias, suspende uma semana e mais 3 dias, 3 pulsos, e depois a manutenção com tacrolimus a 0,03%, com uma resposta bastante boa. Já a dermatite de contato alérgica na criança, temos que ficar de olho, né? Mas não tem dermatite de contato alérgica em criança? Tem sim, né? E aqui é o que a gente chama de alérgenos do ano. Então, todo ano a Sociedade Americana de Dermatite de Contato elege um alérgeno que foi particularmente importante naquele ano. E aqui vocês veem, desde 2003 até 2021, os alérgenos, né, considerados os alérgenos do ano desde então. E vejam aqui, bacitracina, que é o que tem no nebacetim, né? Os corticosteroides, as fragrâncias, a neomicina, né? O que tem no nebacetim, o único antibiótico de venda livre nas farmácias, né? Então, a dificuldade que a gente tem muitas vezes, que você precisa da receita médica para comprar um antibiótico tópico, e aí tem para vender livremente a neomicina, que é um dos maiores contactantes que a gente tem. E aqui também outras coisas, propileno glicol, que é bastante usado, os parabenos e assim por diante. Ou seja, são várias substâncias que estão presentes em produtos de uso frequente nas crianças. Então, o níquel seria um dos contactantes mais frequentes, né? Então, aqui a região do botão da calça. Que tipo de corticoide usar aqui? Que potência usar, né? É importante a gente observar. Dermatite do vaqueiro da cartucheira, nessa parte não tecido das fraldas, também é relativamente frequente em crianças. Então, lembrar, né? Não faz na região daquela polpa de celulose, ou onde tem o gel, né, da absorvente das fraldas, mas faz em toda a região lateral, com aquelas fraldas que muitas vezes são coloridas, né? E é uma dermatite de contato alérgica. Dermatite de contato, às vezes, pela pasta de dente, que contém triclosan, calçado, né, bem desenhado, onde entrava em contato com um calçado de couro, que era uma sandália de couro. Dermatite de contato ao esmalte, né, bastante frequente nos nossos crianças que cada vez mais precocemente estão se expondo a esses alérgenos, né, e sensibilizando muito cedo. Essa era uma adolescente já. Então, dermatite na região dos olhos, sempre pensar em esmalte, lembrar do esmalte. Dermatite de contato à caneta, né, então a borracha que tinha na caneta era bem na região onde ele tinha as lesões. Dermatite de contato à aroeira, né, que é o equivalente brasileiro do Poison Ivy nos Estados Unidos. Então, a aroeira, o bugreiro, né, eles passam embaixo da árvore e aquele pozinho que sai da árvore acaba causando essa dermatite de contato alérgica. Então, é alérgica, ocorre primeiro uma sensibilização e depois a dermatite de contato. E aqui vejam, né, o grau de edema, né, que acontece nessa criança, já com exudação meio purulenta, já com uma infecção secundária. E aqui, para diferenciar de angioedema, vejo que na região perioral não tem edema nenhum, só na região periorbitária. Outro exemplo de dermatite de contato alérgica aroeira, com edema periorbitário bastante importante, sem edema perilabial e essa descamação, que a gente chama de lesão em casca de laranja, né, bem característico das dermatites de contato pela aroeira, e o tratamento com corticoide sistêmico, depois de alguns dias, já uma melhora bastante importante. Dermatite de contato aos lenços umedecidos, né, tem sido bastante frequente.
e foi considerado um dos alérgenos do ano há alguns anos atrás, pela metilisothiazolinona, presente como um conservante nesses lenços umedecidos. Atualmente eles já estão vindo sem essa substância. E bastante cuidado com as tatuagens temporárias em crianças, tatuagens de rena, né? Que muitas vezes elas são consideradas inócuas pelos pais. Ah, não é nada, é uma tinta que passa ali. E a gente tem visto muito as dermatites de contato alérgicas à substância que eles colocam na tatuagem de rena para deixar a rena preta, porque a rena naturalmente ela é marrom avermelhada, né? E para que ela fique mais parecida com uma tatuagem real, eles colocam essa substância parafenilenodiamina, que é então a sensibilizante que causa dermatite de contato. Então esse é um paciente que a gente viu no HC, com ficou o desenho, né, da tatuagem de rena, e depois ele acabou ficando com uma hipocromia residual pós-inflamatória que durou muito tempo, né, e por vezes até não chega a desaparecer completamente. Então, é importante a gente orientar os pais, né, para que não façam essas tatuagens de rena, porque elas não são tão inócuas quanto parece. Então, esses daqui são alguns trabalhos que mostram a sensibilização das crianças, né, com a parafenilenodiamina. E lembrar que uma vez sensibilizada, eles não vão mais poder pintar o cabelo, determinadas tinturas de tecidos, calçados, eles vão ter alergia a esse produto futuramente. E, finalmente, a dermatite da região posterior da coxa, que é muito frequente nos nossos consultórios pediátricos. Ela geralmente inicia nessa região posterior da coxa, fazendo prurido, eritema, descamação, e que acaba ficando depois com uma hipocromia residual pós-inflamatória. E lembrar que se ela não for tratada adequadamente, ela pode se sistematizar. Então, eu já peguei várias dessas crianças com dermatite daí na região de tronco, de braços, de pernas, porque não foi tirado o contactante e essas crianças então acabaram sistematizando esse tipo de dermatite. Ela pode ser mais leve, como aqui, um pouco mais intensa, às vezes seguindo um trajeto muito característico, e é por isso que a gente acabava chamando isso de dermatite do toalete, porque era devido ao assento do vaso sanitário, o contato do assento com o vaso sanitário. Algumas mais discretas, mais na região posterior mesmo da coxa, e outras seguindo então esse trajeto bastante específico, né, do assento do vaso sanitário. É muito frequente, é difícil determinar se ela é uma dermatite irritativa ou alérgica. Ela apresenta essa manifestação clínica bastante característica, né? Poupando então a região convexa aqui dos glúteos e pegando toda a região que entra em contato com o assento. E ela pode ou não estar associada à dermatite atópica, e a infecção secundária e sistematização pode ocorrer. Então aqui já com infecção secundária, notem a exudação que acontece, essas crostas melicéricas, que aí a gente vai ter que tratar a infecção e tratar às vezes até com corticoide sistêmico esses casos mais graves. E aí a gente pergunta, tá bom, mas é uma dermatite de contato, uma dermatite de contato ao quê? É o produto de limpeza do vaso sanitário, é o pinho, né, pinho-sol, o alquiboa, o alvejante, a madeira, a tinta, o plástico do assento. E aí a gente vai procurar outras coisas, uniformes, corantes das roupas, materiais sintéticos que as crianças geralmente usam. E a gente foi fazer teste de contato nessas crianças e vimos que várias dessas crianças têm teste de contato positivo e outras não, né? Então ela pode ser contato alérgica ou contato por irritante primário. Então, o que fazer nesses casos, né? Será que é só do vaso? Então a gente começou a ver, às vezes, unilateral, e a gente foi olhar como é que a criança sentava. Ela sentava com o crocs encostando bem naquele local, ou com o solado do tênis, que é de borracha. Então a gente tem que, se a coisa não está melhorando, com todas as orientações que vocês fizeram com relação à troca do tampo, com o modo de limpeza do tampo, do vaso e tal, procurem outras causas, né? E será que tem algo mais implicado? Será que a gente está sensibilizando muito cedo esses nossos bebês, né? A gente já senta no bebê desconforto logo que nasce, né? Esses assentos, elevadores de assentos, muitas vezes com tecido sintético, com cores diferentes. Então, talvez isso também sejam algumas coisas que a gente tenha que pensar, né?
Geralmente, então, ocorre o atraso no diagnóstico. Temos que sempre perguntar se o assento é de plástico ou de madeira, porque às vezes aqueles assentos de madeira pintada também são particularmente importantes, né, no sentido de dermatite de contato alérgica. Detergentes contendo quaternário de amônia, fenol, formaldeído também são contactantes importantes. Detergentes alcalinos como a Quiboa também são bastante importantes. E o tratamento é basicamente afastar o agente desencadeante, usar agentes protetores de barreira, cremes de silicone ou cremes que façam uma certa barreira, como os cremes Plaçadura, por exemplo, e a utilização dos corticoides e imunomoduladores é bastante importante para melhorar rapidamente a inflamação. Tá bom, então vamos lá. É uma dermatite de contato alérgica, aquele menino que tinha dermatite na região perioral ou essa que fez uma tatuagem de um dragão na região dorsal. Usar um corticoide em forma de creme ou de pomada? O que vocês acham? Júlio, fala aí. Enquanto você toma uma aguinha aí, pessoal, pode responder no chat que eu já faço para ela aqui. Temos 2 perguntas depois no final para a gente já confraternizar. Dá uma respirada aí, cara. Por enquanto ninguém se mexeu no chat. Opa, creme. Apareceu uma resposta ali. Joia, creme. Creme, 3 votos já. Dermatite mais aguda, né? Dermatite de contato nessas regiões, beleza, creme. Creme ou pomada? Região de mão, dermatite crônica numa adolescente de contato, creme ou pomada? Pomada para secas, pomada, 2 votos, 3, pomada, 4. Pomada, joia. Joia. E esse, que usar? Que potência? Creme, pomada, baixa, Primeiro tira a sonda, né? Primeiro tira a sonda, coitado. Mas foi por causa do adesivo da sonda. É verdade. Baixa potência. Tá ali. Baixa potência, isso aí. Hidrocortisona ou desonida creme, baixa potência, bebezinho, recém-nascido, face, né? E nessa, dermatite de contato do sapato, lá da sandália. Que usar? Creme, pomada, baixa, média, alta, adolescente. Vamos lá, dermatos, que ainda mais. Alta. Alta cacá. Opa, tá na dúvida. Eu usaria uma média e aí varia. Ah, melhorou, ótimo, eu usei uma média potência. Se eventualmente não melhorasse, aumentaria a potência para uma alta. Então, usaria, por exemplo, uma metilprednisolona pomada, o Advantan, né? Pomada por quê? Crônico, seco, né? A área de dorso de pé, uma área de pele mais grossa. E aqui, que usar? Baixa, média, alta, creme, pomada, sei lá, imunomodulador, corticoide. Imunomodulador. Os votos são maiores para imuno, hein? Então, Tirar o esmalte. ou outro. Primeiro tirar o esmalte, certamente. Então, poderia usar uma baixa potência, hidrocortisona ou desonida uma vez ao dia, uns 3, 5 dias. E tacrolimus, né? Aqui é como ela já era adolescente, a gente optou pelo 0,1, 2 vezes ao dia. Ou se você vê que é crônico, né? Você usou 5 dias, melhorou. Aí passou um tempo, voltou a usar o esmalte. Eu preferiria o imunomodulador tópico pelo efeito, né, de absorção do corticoide nessa região. Dermatite de região posterior de coxa, um médio, crônico, aqui uma subaguda. O que vocês usariam? Por enquanto, o pessoal está na dúvida. Tsukilto não pode responder. Tsukilto é alergista. Fica quieta aí. Eu usaria uma média, né? Metilprednisolona, uma metazona, 5 a 7 dias, os cuidados locais, trocar tampo, tudo aquilo lá. E talvez aqui, porque a gente sabe que isso vai e volta, vai e volta, vai e volta, um tratamento proativo. O que é um tratamento proativo? 2 vezes por semana manter o imunomodulador tópico, né?
por 3 semanas, 4 semanas, para a gente tentar fazer com que ela não faça a recidiva. E, obviamente, todas aquelas orientações que a gente comentou anteriormente. Inés, aroeira, olho fechado, exudando meio amarelado. Júlio, o que você olharia aí? Olha, eu como pediatra geral, acho que eu usaria um antialérgico via oral, não ia usar nada aí, rapaz. Antialérgico, corticoide, faria antibiótico ou não? O que eu fiz? Prednisolona oral, 5 dias, já melhora muito rápido, só que tem infecção secundária. Ali, ó, crosta amarelada e tal. Faria uma cefalexina oral 7 dias e pediria um retorno em uma semana. Em uma semana ela já devia estar linda, maravilhosa, só com uma certa descamação pela diminuição do edema, e aí a gente mantém com hidratante hipoalergênico. Tempo de tratamento que a gente deve usar esses produtos? Depende, né? Até melhora da clínica ou até melhora da inflamação. Então, olho. Cuidar com a sensibilização precoce desses nossos pequenos, né? Principalmente falando em dermatite de contato alérgica. E o que que a gente tem que lembrar disso tudo, né? Que não é uma receita de bolo usar corticoide, imunomodulador, que uma vez ao dia é suficiente, no máximo duas. Quando creme ou quando pomada, quando você tem lesão aguda e quando mais exudativa, áreas mais sensíveis, creme. Pomada, áreas mais espessas, lesões mais crônicas, área mais liquinificada. Qual a quantidade? Lembrar da unidade da ponta do dedo. E aqui como um basicão, né? Face, BB, aspiríneo, preferir baixa potência, né? Então quais são os de baixa potência? Hidrocortisona, que é creme, dexametasona, que é pomada e desonida. Lesões em outros locais, ou dermatite mais crônica. Eu, em criança, prefiro média, né? Quais os que eu uso mais? Aceponato de metilprednisolona, que é o adjuvantam, mometasona, que tem vários nomes comerciais. Então, qual que eu uso mais depende do local, da fase, se é aguda ou crônica e se presença de infecção. Face, região de prega, retroauricular, cervical, baixa potência, períneo também, membros, tronco, média potência. Fase aguda, creme, menor potência até melhora do quadro. Crônica, pomada, geralmente potência maior. E lembrar que a oclusão também favorece a absorção e pode aumentar em até 10 vezes a absorção dessa substância. E se presença de infecção, às vezes a associação com antibiótico tópico é bem interessante, mas aí só corticoide mais antibiótico, não aqueles polivalentes, né? Aqui gosto bastante da associação do ácido fusídico com mometasona, por exemplo, ou do ácido fusídico com betametasona, que é o Verotex B, aqui da Léo também. Existe o diprogenta, que é betametasona com gentamicina. Acho que o ácido fusídico é bastante interessante para infecção superficial de pele, ele tem uma boa ação, causa pouca resistência bacteriana e tem uma boa penetração, então gosto bastante do ácido fusídico mais betametasona. E olho, lembrar também que cuidar com as crianças que têm dermatite de contato, porque essas aqui são os produtos que a gente mais usa, né, em criança, que seriam a metilprednisolona e a mometasona. E aqui é um comparativo das substâncias que existem dentro desses produtos. Então, ticado em vermelho, coisas que eventualmente podem ser potencialmente alergênicos. Então, lembrar que alguns produtos à base de mometasona, como o Resgate e alguns dos genéricos, eles são corticoides halogenados, que possuem propilenoglicol na sua formulação e tem parabeno. O Topizon, ele é halogenado, tem parabeno, mas não tem propilenoglicol. E a metilprednisolona não é halogenado, não tem propilenoglicol e não tem parabeno. Então, por isso que muitas vezes, quando é dermatite de contato alérgica, eu prefiro usar a metilprednisolona, por esses benefícios quando comparado a outros corticoides de média potência. Bom, então acabando os nossos casos, aquele nosso lactente de 2 meses, que tem lesões presentes desde as primeiras semanas de vida, o que vocês acham que é? Obtivemos uma resposta e, pelo jeito, nosso colega acertou, ele botou dermatite seborreica. Devo colher algum exame? E como que eu devo tratar?
Dermatite seborreica. Devo colher algum exame? Se você tiver dúvida se tem cândida ou não, colha. Colha o micológico direto para você ver se tem cândida, em vez de você querer passar corticóide numa área que está com infecção, né, por fungo. Como tratar? Fiz aqui uma hidrocortisona creme nesse bebê, né? Porque eram várias áreas, bebê, né? Área de dobra, que é uma área que absorve bastante. E fiz uma aplicação uma vez ao dia, por 3 a 5 dias. E fiz depois, para manutenção, o sabonetinho Actine barra, ou aqui poderia ser o Salicare, sabonetinho também, que vai super bem, né? E o Salicare é aplicado à noite e deixa até o dia seguinte. O Actine a gente usa 3 vezes por semana para ele não irritar muito, deixando alguns minutos antes de enxaguar. Caso 2, menina lá com uma dermatite subaguda na região dorsal da mão, o que usar? Qual o diagnóstico e como tratar? Tivemos uma resposta de dermatite de contato. Ok, como tratar? Corticoide, imunomodulador, creme, pomada, que potência? Dermatite de contato. O que a gente fez? Ah, eu fiz o Advantan, pomada. Por que pomada? Porque tá meio seco ali, né? Meio ressecado. Então eu preferi pomada. E eu fiz assim, orientei fazer, né? Porque é um paciente lá do Kennedy, de Foz do Iguaçu. Orientei fazer uma camada fina, cobri com plástico filme por 3 noites e depois eu orientei manter mais 3 noites sem o plástico. E fizemos um creme à base de silicone para proteger do contato, né? E era uma dermatite pelo slime. Daí ele falou, mas o slime por que não fez na palma, fez só no dorso? Então algumas crianças têm mania de colocar o slime no dorso da mão e deixar escorrer, né? E como a palma tem uma pele mais espessa, na palma não fez, só fez no dorso, que tem uma pele mais sensível. A gente tem visto muita dermatite de contato álcool gel também na região de dorsal de mão, né? E esse foi o resultado depois desse tratamento que o Kennedy mandou lá de Foz, depois dos 3 dias de oclusão e depois mais 3 dias sem oclusão, com uma melhora bastante importante e obviamente não mexeu mais com o slime, né? Aquela menina que tinha uma dermatite na região posterior da coxa, tratamento tópico, qual veículo, qual potência? Eu acho que nessas terceira e quarta questões, nossos colegas estavam ainda um pouco assustados ou envergonhados. Na ocasião, não responderam. E essa daí, essa aqui, tópico, sistêmico, qual potência, qual veículo? Júlio, ajuda aí. Olha, eu vou te falar, no meio de tanto dermato, nem vou dar opinião de pediatra geral, tá? Então, creme se for uma fase aguda. Aqui, como ela já tinha acho que uns 2 meses de evolução, fase pomada, né? A pomada por ser uma fase mais crônica. Mas se estivesse exudando, eu usaria creme. Porque média potência, por quê? Porque também lesão crônica, área extensa, então não usaria uma potência muito alta por ser uma área mais extensa. E como ela já tinha usado corticoide e não tinha melhorado, uma das coisas que a gente tem que pensar, será que não tem infecção secundária junto, né? E aí talvez usar um antibiótico tópico ou eventualmente sistêmico, pensando que isso possa ser um contato e o antibiótico tópico possa piorar. Ou será que não houve a remoção do contactante? Então, reconversar com essa família para ver se mudaram o tampo do vaso sanitário, se mudaram o modo de limpeza, porque não estava melhorando, né? Melhorava e voltava. Então, a gente optou, nesse caso, por usar o Verutex B, que é a betametasona mais o ácido fusídico, aplicar uma camada fina 2 vezes ao dia por 7 dias, ela melhorou, né? E aí fizemos um creme de barreira também para que ela conseguisse proteger um pouco mais e reforçamos aquela orientação da troca do tampo do vaso, né? Plástico duro branco, limpeza só com álcool 70 ou detergente neutro e toda aquela conversa, né? De orientação desses pais com relação ao contato.
E esse? Então, é um menino de 5 anos que apresenta aquelas lesões descamativas na região perioral, prurido discreto. O que usar e como usar? Vamos que tá no fim. Baixa, média, creme, pomada, imunomodulador, corticoide. Poderia fazer a orientação e a proteção e só um creme de barreira? Sim, poderia. Se não melhorar, um corticoide tópico. Um corticoide tópico por um período bem curto de tempo, né? Lembrando que pode fazer dermatite perioral se você ficar usando corticoide por um tempo mais prolongado. Usaria creme porque é fase aguda, usaria uma baixa potência porque é face e poucos dias, né? Então, o que que a gente fez? Hidrocortisona por 3 a 5 dias, uma vez ao dia, e depois a gente manteve só o creme protetor. E aqui a gente optou pelo Cicastela, que é um creme protetor da mostela, um creme reparador interessante. E orientamos observar contactantes, observar o hábito de lamber, e esse aqui era o caso daquela dermatite de contato pela pasta de dente, né, que era outra eclosão. Caso 5, menino de 16 anos, 2 semanas após o uso de um colírio, descamação importante ao redor dos olhos. E aí, corticoide ou imunomodulador? E se for imunomodulador, qual concentração? Tem 16 anos. 003 ou 01? E se for tratar com corticoide, que potência e que veículo? Então, se for usar corticoide, usaria baixa potência, porque é região periocular. E usaria por poucos dias, 3 a 5 dias. Se for optar por imunomodulador tópico, usaria 2 vezes ao dia até melhora. E usaria o 01 pela idade dele, então ele já tem 16. Então a gente optou aqui fazendo a desonida, que é baixa potência, uma camada fina por 3 a 5 dias, e depois a gente manteve com o tacrolimus, porque com esse grau aqui de eritema e descamação, só 3 a 5 dias de corticoide não vai adiantar muita coisa, então eu vou ter que fazer a manutenção durante mais tempo com algum anti-inflamatório. Então a gente optou por usar a desonida por um período curto de tempo e depois manter com o tacrolimus por mais tempo. A menina de 5 anos, que há um mês tem essas lesões papulares na região perioral, usou corticoide tópico com melhora, mas teve recidiva, uma dermatite perioral, né? O que fazer neste caso? Qual o diagnóstico? Dermatite perioral, né? Como manejar? Suspender o corticoide e avisar para a mãe, ó, vai piorar, né? E a gente manejou com azitromicina, 3 pulsos, né? 3 ciclos de 3 dias, com um intervalo de 1 semana entre eles, e utilizou um imunomodulador tópico para manutenção, para não voltar, né? Porque isso geralmente demora para melhorar. Demora às vezes 1 mês, 2 meses para melhorar. Então a gente fez a azitromicina suspensão, 5 ml via oral 1 vez ao dia por 3 dias, espera 1 semana, então dá um intervalo de 1 semana, faz mais 3 dias, intervalo de 1 semana novamente, mais 3 dias, então 3 pulsos, né? E utilizamos o Protopic a 003, né? Porque era uma criança menor, 2 vezes ao dia por 7 dias ou até melhora completa das lesões. Então, nesse caso aqui, a gente demorou mais do que 7 dias, demorou de 2 a 3 semanas para melhorar. Então, vocês estão de nota 10 e nós terminamos por aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos responder as eventuais perguntas que surgirem. E a gente sempre tenta trazer as novidades e eu espero que vocês possam ter aproveitado essa aula que foi cumprida aí, mas, né, se eu fosse falar mais de dermatite atópica, ia ficar até amanhã falando. Muito bem, pessoal. Então, exatamente, doutor Cast, 90 minutos.
Cravados? Me pediu para avisar com 45, eu avisei. Eu estava na metade. O segundo tempo foi melhor ainda. Então, algumas considerações. Temos duas perguntas que foram feitas lá no início da tua aula. Provavelmente foi respondido já parte delas, mas vale a pena reforçar para prestigiar os nossos ouvintes aí, tá? Usar o imunomodulador, quanto tempo após o hidratante? Teve uma colega que já respondeu no chat, mas acho que ouvir de você é legal. Tá, geralmente o pessoal pergunta assim, mas será que vai absorver depois que passar o hidratante? Vai, né? É alguns minutos, você passa o hidratante absorveu, já pode passar logo em seguida, não tem um tempo limite, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, mas passou o hidratante já absorveu, já pode passar o tacrolimus logo em seguida. Legal. O sabonete para dermatite seborreica, que no exemplo eu acho que eu tive, uma vez ao dia ou mais? Uma vez ao dia. Lembrar que isso é ácido salicílico com enxofre, então seca valendo, né? Então a gente pode orientar no bebezinho, por exemplo, se está muito intensa a dermatite seborreica, no início todos os dias. E à medida que começa a melhorar, já fazer assim, por exemplo, 2 vezes por semana, só para manutenção. Então, com isso, a gente já consegue uma boa resposta, sem estar agredindo e sem estar machucando a pele do bebê. Na região das fraldas, se fosse colonização secundária, usaria qual antifúngico? Ótimo. Então, pensando em Cândida, a primeira coisa que vem à mente é nistatina, né? É a que eu mais uso ainda, né? Apesar da posologia ser meio chata, 4 vezes ao dia e tal, mas eu acho que ela é bem menos sensibilizante do que os azólicos. Então, tem muito pediatra que gosta do miconazol, né? Da Tarim e tal, mesmo para monilise oral. Eu, particularmente, mantenho a nistatina. Eu acho que ela faz menos contato e tem uma eficácia boa. É difícil você achar uma cândida resistente à nistatina. Então, nistatina tópica, 4 vezes ao dia, e alternando com o creme normal de barreira que a criança, né, que a mãe já está acostumada a usar. Legal. Bastante perguntas aqui, hein? Lesões em mãos e pés, com lesões vesiculares e pruriginosas, que descamam e em 99% dos casos as mães perguntam se não é problema de ácido úrico. Como você trata? É Elas adoram impressionante ácido úrico, né? é impressionante como eles associam essas lesões vesiculosas com ácido úrico. Então, na grande maioria das vezes, essas que se recorrem é desidrose, né? Desidrose, eczema desidrótico ou ponfólix, 3 nomes para a mesma doença. É uma dermatose que ninguém entende muito bem o que é, né? Existem algumas correntes que acham que é uma forma de dermatite de contato e tem outras correntes que acham que é uma entidade completamente à parte, é desidrose, ponto, acabou, né? Muito comum, mais comum em adultos, né? Às vezes você tem nas vesículas na região lateral dos dedos, que coçam bastante num primeiro momento e depois acaba fazendo então aquela descamação em colarete, que é uma descamação arredondada, que fica engatando nas roupas, nas meias e tal. Se a criança tem muita hiperidrose, então isso é uma coisa que a gente tem que perguntar. A criança sua muito na mão e no pé, isso às vezes é um fator predisponente para desidrose. Então, às vezes, tratando a hiperidrose, a desidrose diminui, né? Mas a criança não sua muito, só tem a desidrose. Então, o que fazer? Corticoide de média a alta potência logo que começam as lesões, topicamente, né, uma vez ao dia, betametasona, por exemplo, durante um período de 5 dias, 7 dias, que é aquele período mais crítico que coça, e depois que fica só descamando, que fica engatando na roupa, é a utilização de hidratantes, principalmente os hidratantes à base de ureia, porque eles amaciam mais rápido aquelas pelinhas que ficam mais ásperas, salientes, e isso vem e vai meio do além, né? Não tem uma explicação, não é mais no frio nem no calor. Às vezes nos adultos tem uma associação bastante importante com o estresse, né? Mas na criança a gente não observa muito isso. Mas é bem chato de tratar. E não precisa dosar ácido úrico. Não precisa dosar ácido úrico. Dermatite de Jacquet pode ter relação com alergia à proteína do leite de vaca? Então, a dermatite de Jacquet, ou mesmo essas formas de dermatite amoniacal, né, que são mais aquelas múltiplas pápulas,
Não vejo muito essa associação. A gente vê muito que era o que antigamente a gente chamava de dermatite amoniacal, porque se achava que era a transformação da ureia em amônia que fazia, né, esse tipo de dermatite. A gente via muito com relação ao uso de fralda de pano por uma maior maceração e, né, naquela região, principalmente crianças que mamavam fórmula, né, a dermatite diária de fralda, o leite materno protege, né? E agora que está voltando essa onda de usar a fralda de pano, né, pelas mães mais naturebas, a gente tem voltado a ver esse tipo de dermatite, né, que a gente fazia muitos anos que não via. Acho que a que tem relação com alergia alimentar, principalmente alergia a leite de vaca, é aquela que faz uma exulceração bem perianal. Aquela sim, eu acho que tem relação com a alergia alimentar. Mas a dermatite de jaqueca, que forma aqueles meio lesões nodulares, não vejo tanto essa associação. Ok. Mais uma pergunta, acho que é a última. Pode-se usar tacrolimus 0,03% aos 2 meses de idade? Em 2 meses é muito, né? Nem o pimecrolimus, né, que seria o mais adequado para essa faixa etária, é indicado a partir dos 2 anos. Então, não usaria o pimecrolimus com 2 meses de idade, não. Ok. E é Qual o para antifúngico? quê? Para que ele queria usar um pimecrolimus, um tacrolimus para 2 meses de idade? Para que Qual o condição? diagnóstico certo, né? É, tem que ver Qual o porquê. antifúngico tópico você costuma usar para lactentes? Acho que já foi respondido, né? Dependendo do Estatina. quadro. Estatina. Nistatina, ou assim, se for para usar, por exemplo, para dermatite seborreica, que às vezes a gente usa, né, o antifúngico tópico, o cetoconazol eu não gosto muito porque ele tem um certo efeito antiandrogênico, né? Então eu não gosto muito de usar em criança pequena. Eu prefiro a micolamina, né? Que é o ciclopiroxolamina. Acho a cosmética dele interessante. Ele é um creme loção, assim, ele é mais fluido. Então, por exemplo, a dermatite de seborreica em couro cabeludo, de bebê e tal, que eventualmente eu não quero usar o corticoide, eu poderia usar então um antifúngico com efeito anti-inflamatório, mais efeito anti-malacésia. Usaria micolamina, que é o ciclopiroxalamina. Legal, agora as considerações finais, né? Já que nossa aula maravilhosa, a doutora está cansada, nós temos aqui presente nessa live, nos assistindo e dando pitacos, na verdade, participando da nossa japonesinha hiperativa. Para quem não conhece, a doutora Tsukio Kamoi, uma das maiores alergistas pediátricas do país. Ela deu 3 dicas interessantes que eu resolvi acrescentar na tua aula aqui. Para as crianças não levarem o celular no banheiro, né? Pensando então na dermatite lá de contato, não sentar muito tempo lá no vaso, né? E não usar os cheirinhos dentro das privadas. Legal, Tsukio, obrigado pela contribuição aí. Excelente, isso mesmo. Vários desses cheirinhos dentro que são usados no vaso sanitário, eles acabam volatizando e muitas vezes são a causa da dermatite do vaso sanitário. Na pesquisa que a Juliana fez lá na tese de doutorado dela sobre essa dermatite, ela foi buscar exatamente os hábitos das crianças, né? Então, eu ficava lendo gibi, tinha criança que ficava jogando, né, no celular, tinha uma criança que ela abria a porta do banheiro e ficava assistindo televisão, né? Então, realmente, assim, é para ir fazer o que tem que fazer e sair dali, né? E a orientação realmente da limpeza do vaso, e às vezes é difícil a gente convencer os pais a trocar, né? E às vezes a gente tem que fazer uma de Sherlock mesmo, assim, puxa, mas qual é o hábito da criança? Puxa, eu troquei tudo, doutora, troquei na minha casa, troquei na minha casa de praia, todo o tampo e tal. Falei, onde é que ela passa amanhã? Na casa da minha mãe. Ah, na casa da minha mãe eu não troquei o vaso. Então a gente tem que realmente ir procurando e ver onde é que a gente deixou passar alguma coisa. E para encerrar, uma homenagem especial à doutora Leide. Eu, infelizmente, não tive o privilégio de ser aluno dela por ser formado no Rio Grande do Sul, mas essa observação que ela fez, que você fez, de pingar o óleozinho na cabeça e escorrer para as áreas de dermatite seborreica, achei fantástico. Só acho que os antigos mestres tinham essas tiradas assim que a gente leva para a vida inteira. Então, um abraço especial à doutora Leite. Quero agradecer principalmente a Léo Farma, então, por esse evento que nos proporcionou. Doutora Kerstin, muito obrigado por sua excelente palestra. Vai ficar gravado no site da Sociedade Paranaense de Pediatria.
E muito em breve a sociedade vai fazer outros eventos, a gente vai chamar todo mundo a participar. Doutora Kerstin, então, muito obrigado em nome da Sociedade Paranaense de Pediatria. Hoje você está do outro lado, né? Eu estou representando você aqui, mas foi com muito orgulho, muito carinho e muito obrigado a todos que participaram dessa nossa live aí. Em breve a sociedade retornará aos ares de novo com vocês. Obrigada, Júlia, obrigada pela tua excelente moderação e obrigada a todos que tiveram aí, né, paciência para ficar assistindo até o fim, porque para nós é sempre um prazer passar a nossa experiência e poder contar com a contribuição de vocês também. Muito obrigada.